Você já ouviu falar no Fortitude Training? Esse foi um método desenvolvido pelo Scott Stevenson, que é um dos maiores pensadores e cientistas da hipertrofia da atualidade. O Fortitude Training é um método extremamente puxado, que tem o foco em baixo volume, alta frequência e numa grande intensidade. Você pode encontrar vários atletas que aderiram ao método, não necessariamente 100% do método, mas se inspiraram para adaptar para o seu próprio treinamento. E a primeira coisa que você precisa entender sobre o Fortitude Training é que ele é de alta frequência. Isso quer dizer que você vai treinar o mesmo músculo várias vezes na semana. Então, por exemplo, não vai ter dias de costas e nem um leg day. Você vai treinar tudo e todo dia. Depois do supino você vai para a puxada, depois da puxada você vai para o agachamento, depois do agachamento você vai fazer uma panturrilha, por exemplo. Nunca se repete o mesmo músculo no mesmo treino. Esse tipo de divisão tem uma série de vantagens e você pode ver essas vantagens nos vídeos que a gente faz sobre divisão de treino aqui do canal. O Scott divide o treino da seguinte forma. No primeiro dia você vai fazer toda a parte superior do corpo com séries pesadas de 6 a 10 repetições. Essas séries se chamam de loading sets. Na segunda parte do mesmo treino, ele vai fazer toda a parte inferior do corpo com as chamadas pump sets, que são de 12 a 15 repetições. Geralmente é feito apenas uma série por exercício. E essa série tem que ser até a falha. Já no segundo dia, a lógica é invertida. Primeiro você faz a parte inferior do corpo com as loading sets de 6 a 10. E na segunda parte do mesmo treino, você faz a parte superior com as pump sets de 12 a 15 repetições. Quais serão os exercícios utilizados? Bom, o Scott coloca isso bem flexível. Na verdade, você tem que selecionar os exercícios baseados no seu físico, nos seus pontos fracos, aquilo que você precisa melhorar. Porém, ele prefere que se utilize exercícios livres no começo do treino e as máquinas são deixadas na segunda parte do treino. No terceiro dia do protocolo, você vai fazer um descanso total. A partir do quarto dia da semana, o treino começa a mudar bastante, com a implementação das Muscle Rounds. Essa é uma técnica em blocos que visa dobrar o número de repetições feitas com o mesmo peso. Consiste em fazer 6 blocos de 4 repetições com 10 segundos de descanso entre os blocos. Você deve escolher um peso que no máximo você faria 12 repetições, ou seja, é um peso que seria usado nas pump sets. Mas aplicando essa técnica, ao invés de fazer 12, você vai fazer 24 repetições. Tanto no treino do quarto dia, quanto do quinto dia, você fará um full body com todos os exercícios com uma série de muscle rounds nessa configuração. Essa técnica, galera, caso seja feita de maneira correta, com o peso certo e indo até a última gota de suor, é uma técnica muito difícil. Essa técnica, ela consegue dobrar o seu volume de treino. E por isso, ela gera mais fadiga. Então, o método básico fica nessa configuração. Primeiro treino com upper pesado e lower mais leve. O segundo treino com o lower pesado e o upper mais leve. Faz uma pausa com descanso total. E no terceiro e o quarto treino, você faz um full body e uma série de muscle round em cada exercício. Em todos os treinos, os exercícios podem se variar. Você pode fazer costas em todos os dias, porém você pode mudar os exercícios. Na segunda você pode fazer puxada, na terça você faz uma remada curvada, assim por diante. Eu, Gabriel, já fiz esse método e vou dar as minhas opiniões daqui a pouquinho. Mas espera aí que eu não terminei de explicar. Outras técnicas utilizadas pelo Scott são os alongamentos extremos. Existem evidências importantes de que o alongamento com carga pode gerar hipertrofia. Esses artigos investigam a ação da tensão mecânica passiva, que é sobrecarregada pela proteína titina, lá nos sarcômeros das células musculares. E o Scott, que não é bobo nem nada, já utiliza essas técnicas no seu treino. É feito alongamentos com grande sobrecarga por 30 até 1 minuto. Um problema comum desses alongamentos é a dificuldade em executar em alguns exercícios. Porém, não é necessário utilizar alongamentos em todos os exercícios, mas sim apenas nos seus pontos fracos. Uma outra técnica utilizada pelo Scott é a seleção de exercícios em zigue-zague. Pô, Gabriel, como é que funciona isso? Pensa assim, ao invés de você fazer 3 séries de agachamento de uma só vez,
O Scott propõe você fazer uma série de agachamento, depois você sai do agachamento, vai para outro exercício, faz uma série, descansa, aí você volta para o agachamento, faz uma série, aí você vai para outro exercício, descansa e volta para o agachamento de novo. Ou seja, é um zigue-zague, certo? O que eu achei dessa técnica? Uma grande porcaria. Na verdade, eu nem consegui fazer a técnica, porque se eu saio do agachamento e 10 minutos depois eu tento voltar, eu com certeza não vou conseguir achar o hack livre para conseguir fazer. Então, uma técnica que eu não consigo nem aplicar no meu dia a dia, eu não considero boa, eu não consigo nem testar. Eu achei meio bosta. Isso mostra, galera, que o método ele não precisa ser 100% fidedigno, como o Scott falou. Você pode adaptar e se inspirar no método e fazer algumas modificações para você. Foi assim que eu fiz o método Fortitude Training. Por exemplo, na segunda parte da semana, eu não utilizei todas as séries com Muscle Rounds. Eu utilizei Muscle Rounds apenas nos exercícios dos músculos que são meus pontos fracos, porque essa técnica tem o potencial de dobrar o volume de treino, então eu só utilizei nos exercícios específicos. Em alguns outros exercícios, eu não fiz apenas uma série de trabalho, mas sim eu fiz 2 séries de trabalho, principalmente também com os pontos fracos. Em alguns casos, galera, em vez de eu fazer o Muscle Round, eu fazia uma técnica chamada Cluster Set, que é igual ao Muscle Round, porém são menos blocos e menos repetições com mais peso. Eu prefiro essa técnica porque eu gosto de trabalhar com menos repetições e com mais carga. E no final das contas, o que eu achei do método? Bom, o método é muito bom, porém se você não adaptar algumas coisas, você provavelmente vai se sentir mal fazendo. Isso porque esse método ele vai muito contra tudo que a gente já fez na academia. A maioria dos bodybuilders, eles sempre treinaram no ABCDE, no máximo faziam um PPL, sempre treinavam exaurir o músculo o máximo possível. E nesse tipo de método, você não pode exaurir o músculo o máximo possível, porque no outro dia você vai treinar ele de novo. Você tem que ajustar muito bem o volume de treino para que não aconteça de você treinar um dia, exaurir demais e não conseguir recuperar para o outro dia. Foi com essa técnica que eu aprendi a treinar com o full body para mim mesmo. No começo eu tinha um pouco de preconceito em fazer, e depois que eu conheci essa técnica, controlar o volume de treino a cada sessão, eu consegui fazer essa divisão e colhi muitos resultados. O principal resultado do meu físico que eu consegui com esse método foi o aumento de força. Eu consegui aumentar muito a minha força, porque eu nunca começava um exercício com ele fadigado. Eu sempre consegui fazer ele descansado, porque de uma puxada eu ia para um supino. Eu não fazia o supino depois de ter feito outro exercício de peito. Esse tipo de divisão, galera, é a divisão que eu estou fazendo hoje, só que eu não faço a Fortitude Training. Vocês podem acompanhar a minha rotina de treinos aqui no YouTube. Eu posto meus treinos que eu faço lá na Ironberg. Quanto aos alongamentos, eu continuo usando até hoje. Os alongamentos são muito bons, só que você precisa ter um pouco de cuidado no começo da realização desses alongamentos, porque você vai precisar fazer eles com muita carga e com certeza isso pode te assustar um pouquinho no começo, já que ele te gera uma sensação de desgaste muito grande. Vai com calma e vai progredindo aos poucos. Bom, galera, eu sei que quem está assistindo o vídeo com certeza já tentou fazer o Fortitude Training. Então eu quero que vocês coloquem nos comentários aí. Quem já fez o Fortitude Training, ou pelo menos uma adaptação dele, coloca nos comentários o que vocês adaptaram e o que vocês acharam do método. Comenta aí e interage com a gente. Se você quer um treinamento mais personalizado para você, adaptado às suas realidades, eu convido vocês a conhecerem a minha consultoria online. Aqui eu vou conseguir encontrar o melhor treino para você. Não vai ser planilha genérica, nada do tipo. Eu vou avaliar e acompanhar você ao longo das semanas para a gente achar o melhor volume de treino, a melhor intensidade para você conseguir adquirir os seus resultados. O link está aqui na descrição. Pode conversar comigo. Galera, o Fortitude Training é um baita de um método para você conseguir aprender sobre alta frequência, baixo volume e alta intensidade de treino. Mas com certeza você vai precisar adaptar esse método para conseguir fazer com que você evolua. Se você gostou desse vídeo, já mete o like aqui e não deixe de se inscrever no canal para acompanhar a nossa sequência de vídeos sobre treinamento. Aqui o nosso papel é dar a informação correta e fazer vocês aprenderem mais e se aprofundarem sobre hipertrofia. É isso então, um abraço a todos e até a próxima.